Já vai. Já vai. Já vai. There's time for one more number. Could you try the one you did in rehearsal that you didn't really know? Would you do that? I did it. Please. It sounded crap. If there's one that Robbie did in rehearsal, he didn't really know it, but it doesn't matter because it had the vibe. Do we want to hear it? Please. I don't know the words, but I'll have a go. Doesn't matter. We're caught in a trap. I can't hold back because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? Bom dia! Hoje são 5 de fevereiro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 48º vídeo, 48, da série Passagens Engraçadas da Bíblia. No vídeo anterior, número 47, mostrei algumas passagens bíblicas relativas ao lendário rei Davi e passagens ali engraçadas entre si, uma anulando a outra e também apresentando uma ingenuidade. Muito bem, volto aqui novamente ao Davi, ao lendário rei Davi. Recebi ontem, mais uma vez, o comentário do internauta Rony. O Rony mora em Natal, no Rio Grande do Norte, e ele já foi pastor. Então ele sempre comenta aí em meus vídeos. É muito comum aí o comentário dele. Então ontem ele me enviou 2 comentários. Um mostrando ali, explicando que ele foi pastor realmente, de uma igreja lá no Rio Grande do Norte, igreja evangélica. E o outro comentário dele foi relativo a mais uma passagem em relação ao rei Davi, porque ele assistiu, obviamente, ao meu vídeo número 47. Então eu vou ler aqui os 2 comentários curtos do Rony, e o vídeo aqui será sobre isso. Muito bem, sobre o fato de ele ter sido um pastor evangélico, aqui está o comentário dele. Ele escreve assim: Eustáquio, fui um dos pastores de uma denominação muito conhecida no Brasil, que é a Assembleia de Deus, Ministério Belém. Só que eu exerci esse ofício por um período curto. Eu era mais um pregador e circulava pelas igrejas. Até pensei em fazer um vídeo mostrando a antiga igreja em que atuei como pastor. Quem sabe algum dia. Um abraço. Fecha aspas aí. Muito bem, o Rony aí disse que foi um pastor aí da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. E diz ele aí que talvez algum dia ele faça um vídeo aí mostrando a igreja em que ele ali pregava. Isso aí seria muito bom, não é? Que ele fizesse esse vídeo. Ou então que ele explicasse isso direitinho, num texto bem longo, para a gente colocar aqui em vídeo, né? Tanto faz. Muito bem. Agora vou ler o comentário do Rony em relação ao lendário rei Davi. Ele, obviamente, assistiu ao meu vídeo número 47, tanto é que comentou aqui. Então vamos lá. Ele escreve assim: Eustáquio, quando você menciona o rei Davi, eu me lembrei de uma passagem em que Davi se uniu aos filisteus e eles estavam prestes a sair numa batalha. Só que os filisteus estavam desconfiados de Davi porque sabiam que ele era um homem muito violento. Eles pensavam que a qualquer momento o Davi iria arrancar a cabeça deles. Eles pediram ao seu rei para mandar Davi ir embora, não fazer mais parte do exército filisteu.
E aí, quando se diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, isso combina direitinho, já que o Deus hebreu era extremamente violento. Um abraço, fecha aspas aí. Muito bem. Eis aqui, gente, o comentário do Rony, não é? Que foi aí ex-pastor, que foi aí um pastor, não é? Ele é um ex-pastor aí evangélico. Esse relato aí, em que os filisteus mandam Davi embora do seu meio, está em 1 Samuel, capítulo 29, versículos 1 a 11, certinho? Quando o Rony diz aí que os filisteus pediram a saída do lendário Davi, lá da sua tropa, porque o Davi aí era um homem muito violento, muito sanguinário. Então isso aí está em 1 Samuel, capítulo 29, versículos 1 a 11. Muito bem, agora veja uma coisa interessante. O Rony era pastor evangélico e deixou aí a igreja. O que o levou a deixar a igreja, hein? O que o levou a abandonar aí sua crença no cristianismo, na Bíblia? Porque ele acreditava na Bíblia, entre aspas, sagrada. Tanto é que ele foi pastor. Ele pregava de igreja a igreja. Então ele acreditava nisso, acreditava na Bíblia. Hoje não. Hoje ele está aí criticando os textos bíblicos. O que aconteceu com Rony, hein? A Frida aqui quer sair de novo. Vamos lá? Saia. Vamos. Vai. Então, o que aconteceu com Rony para que ele abandonasse sua igreja? Para que ele não confiasse mais na Bíblia, como um livro aí, entre aspas, sagrado. O que aconteceu, hein? O que aconteceu com ele? Com certeza, eu acho aí que houve a voz da razão. A voz da razão. A razão grita diante de ingenuidades. A razão chora diante do absurdo. Então, com certeza, o Rony fez uso da razão, do raciocínio. E a razão é uma das características principais dos ateus. Eu não sei se o Rony é ateu, eu acho que ele deve ter alguma crença aí. Mas estou dizendo aqui que a razão é uma das características dos ateus. Os ateus fazem uso da razão, fazem uso do cérebro. Isso aí é uma característica dos ateus. E a outra característica dos ateus, que está ausente em quem crê, em quem é religioso, a outra característica é a honestidade intelectual. Então, com certeza, a razão aí, o cérebro do Rony chegou a um momento em que não aguentou mais as fantasias religiosas. E aí, de sua igreja evangélica, certinho? Muito bem, então volta aqui ao assunto de uma forma bem simples. É fácil, muito fácil, você aqui mostrar que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro repleto de ilusões, fantasias, contradições, lendas, mitos, etc. Antes de entrar aqui novamente no caso do Davi, mais uma vez, eu vou aqui trazer o Freud. Aqui está. Sigmund Freud, aqui o livro dele. O título, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Freud era ateu e também judeu. Recebeu de seu pai Jacó a religião judaica, né? O judaísmo, em que o livro sagrado para eles é a Bíblia hebraica, diferente da Bíblia cristã. Na Bíblia hebraica, que é a Bíblia dos judeus, não existe o Novo Testamento, certinho? Muito bem, então aqui na página 86, mais uma vez aqui, o mestre Freud explica o fenômeno religioso. Na página 86, vou ler aqui. Freud escreve assim, abre aspas,
as doutrinas religiosas são todas ilusões, são indemonstráveis e ninguém pode ser obrigado a tomá-las por verdadeiras, a acreditar nelas. Algumas são tão inverossímeis, se encontram de tal modo em contradição com tudo que descobrimos arduamente sobre a realidade do mundo, que podem ser comparadas, considerando devidamente as diferenças psicológicas, às ideias delirantes. Fecha aspas aí. Muito bem. Naquele vídeo número 47, de onde nasceu aí o comentário do Rony sobre o rei Davi, e até aí ele dizendo, brincando, que, segundo a Bíblia, o rei Davi andava de acordo com o Deus hebreu, que o coração de Davi era ali o mesmo coração do Deus hebreu, que o Deus hebreu andava com Davi. Então, nessa ironia aí, usada pelo Rony, e que está na Bíblia, ele mostra que realmente ali o rei Davi realmente andava com o Deus hebreu, já que o rei Davi era muito violento, e o Deus hebreu também. Se você abrir a Bíblia, você verá que o Deus hebreu era ciumento, era violento, intolerante, nômade, etc. E por que isso, gente? Porque o Deus hebreu era violento. Simplesmente por uma razão. O homem cria deuses conforme sua cultura. O Deus hebreu que está na Bíblia é o Deus dos hebreus, como o nome já diz. E não um dos deuses egípcios, um dos deuses filisteus, um dos deuses gregos, um dos deuses indianos. Não. O Deus que está na Bíblia é o Deus do povo de Israel. É o Deus hebreu. Como o povo hebreu era um povo ali que vivia em guerras, em conflitos, não é? E sob escravidão, aí por vários outros povos, como ali era uma época de conflitos, de muito sofrimento, em que predominava o direito da força e não a força do direito, então o homem hebreu que vivia essa violência, ao criar seu Deus, obviamente iria transferir para esse ser criado suas características. O povo hebreu era um povo nômade, viajava de um lugar para outro, se deslocava, daí o Deus hebreu ser um Deus nômade. O povo hebreu era intolerante como os demais povos em relação à religião. Aí o Deus hebreu ficou também aí, pegou essa característica, a intolerância religiosa. E daí por diante. Então, a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse é apenas um retrato do Deus hebreu desenhado por esse povo. Então, eu volto aqui novamente ao Davi para mostrar como é que funciona a crença religiosa. Como a crença religiosa, ela corrói o cérebro humano. Ela impede que a pessoa raciocine. Então você vê aqui que o Davi era um homem extremamente violento. E está dito que ele andava de acordo com o coração do Deus hebreu. Que o Deus hebreu andava sempre com Davi. Você entendeu? Muito bem. Então vamos aqui, novamente, vou mostrar aqui algumas características do rei Davi. Certo? Do Davi. A Frida aqui novamente quer sair e não sai. Então vamos lá. Em 1 Samuel, vai Frida. Capítulo 18, versículo 7. Vou ler aqui, ela não quer sair agora. Ô Frida. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. Vou ler aqui, sobre o Davi. Muito bem. Aqui está escrito o seguinte, abre aspas, as mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Essa passagem bíblica aqui está dizendo que o rei Saul, aqui na época, o rei Saul mandou matar muita gente. O rei Saul. E também matava muita gente. E está dizendo que o rei Davi matava muito mais do que
o rei Saul, o Davi. O Davi aqui ainda não era rei. Então aqui está dizendo que as mulheres ficavam muito felizes, ficavam dançando, porque elas diziam que o Davi matava muito mais gente, muito mais pessoas do que o próprio rei Saul. E isso era motivo de alegria para aquelas mulheres. Então você vê aqui logo um quadro de violência do rei Davi, certinho? Muito bem, mostrei essa passagem, vamos para a próxima. Só algumas pinceladas sobre o rei Davi. Então vamos para 1 Samuel, capítulo 27, versículo 9, certinho? 27, versículo 9. Diz assim, aqui é mais uma das ações do rei Davi, em relação a algumas terras ali, algumas aldeias, vamos assim, aldeias dos Gesuritas, aldeias aqui dos Gersitas e os Amalequitas. E o versículo 9 do capítulo 27 de 1 Samuel diz assim, Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois, e os jumentos e os camelos e as vestes, voltava e vinha a Aquis. Então você vê aí mais ações do rei Davi. Aqui, homicídios e roubos. Aqui, tendo à frente o rei Davi, certinho? Muito bem, vamos mais aqui a algumas coisas sobre o rei Davi. Então veja, que o rei Davi, em toda a narrativa bíblica lendária, o rei Davi matava muitas pessoas, roubava muito, estuprava, adulterava, etc. Ele, como você vê aqui, ele não seguia os 10 mandamentos que estão em Êxodo, capítulo 20, certinho? Os 10 mandamentos. Você vê aqui que Davi não estava nem aí para os 10 mandamentos. Então agora vamos a uma passagem bastante engraçada, que eu mostrei aqui, e volto por causa aí do comentário do Rony. Então em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, veja aí a passagem engraçada, em relação às anteriores que mostrei aqui. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, está escrito assim, aqui o rei Salomão, ou melhor dizendo, o rei Davi, já ali prestes a morrer, ele chama o filho dele, o Salomão, e passa instruções para o Salomão, entendeu? O Davi passa instruções para o Salomão. E o que ele diz aqui é para você aí rir muito. Então o Davi diz assim para Salomão, Salomão, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Então aqui o rei Davi, já quase morrendo, passa o reino para seu filho Salomão e dá conselhos a Salomão, para que Salomão cumpra os estatutos do Deus hebreu, para que o Salomão cumpra os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20. E aí vem o riso. Ora, veja bem quem está dando conselhos a Salomão. Logo o rei Davi, que não estava nem aí para os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20. Isso aqui não é interpretação de ateu. Isso aqui é a Bíblia mostrando sua realidade. Um livro de fantasias, de contradições, de lendas, mitos, inocência, etc. Então aqui, o rei Davi dando conselhos ao seu filho Salomão, para que cumpra uma coisa que o próprio rei Davi não cumpria, os 10 mandamentos. Entendeu a piada? E pior ainda, veja o que está em 1 Reis, logo a seguir, no mesmo livro, capítulo 3, versículo 14. Mostrei isso aqui também. Aqui, gente, o rei Davi
já havia morrido. E aí o Salomão assumiu aí o reino. E o Salomão dormiu e o Deus hebreu apareceu a Salomão em sonho. E veja o que o Deus hebreu diz para Salomão. Você também vai rir muito. Diz assim o Deus hebreu: Salomão, olhe Salomão, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Fecha aspas. Viu aí a coisa mais engraçada ainda? Nesse relato ingênuo da Bíblia, o próprio Deus hebreu aparece a Salomão em sonho e diz a Salomão que se o Salomão cumprir os mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, como o pai dele Davi cumpriu, então o Deus hebreu prolongará os dias de Salomão. Isso aqui, gente, é para você rir muito. O Deus hebreu está dizendo aqui a Salomão que o pai dele, o Davi, cumpria os mandamentos. E claro que não. Isso aqui não é interpretação de ateu, é a Bíblia mostrando sua ilusão, sua ingenuidade. Deus algum existe e os relatos bíblicos aqui são muito cômicos, muito engraçados. Veja o próprio Deus hebreu dizendo que o rei Davi cumpria os mandamentos, quando na verdade não cumpria. O rei Davi matava, o rei Davi estuprava, o rei Davi adulterava. Tudo isso o rei Davi fazia. Então veja, o próprio Deus hebreu aqui, quem escreveu essa inocência aqui, realmente não tinha interesse algum de levar isso a sério. Quem escreveu o que está aqui em 1 Reis, entendeu? Então veja aí, o Deus hebreu aqui em 1 Reis, dizendo que o rei Davi cumpria os mandamentos e que Salomão deveria seguir os passos do rei Davi. É uma brincadeira, não é? E a brincadeira se torna mais forte ainda agora. Veja o que está em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. Aqui também o Davi, já quase ali morrendo, ele volta aqui a apresentar o reino ao seu filho Salomão, que seria o seu sucessor. O rei Davi morreu, quem assumiu aí o reino foi o filho dele, Salomão. E isso era comum na Bíblia, passando o reino de pai para filho. Pois bem, aqui Davi conversa com Salomão, em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. E veja o que Davi diz aqui, vou ler. Diz assim: porém Deus me disse, isto é, o rei Davi dizendo para Salomão, Salomão, o Deus hebreu me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Fecha aspas. Viu aí a brincadeira dos relatos bíblicos? Aqui já o Deus hebreu aparece em sonho ao rei Davi e diz que o rei Davi não fará o templo destinado ao Deus hebreu. O Deus hebreu não permitirá que o rei Davi faça um templo para ele, porque as mãos do rei Davi estão manchadas de sangue. O rei Davi é um homem sanguinário, o próprio Deus afirmando. Então você vê, aqui o Deus afirma que Davi é um homem sanguinário, é um homem violento, com as mãos manchadas de sangue humano. E por isso Davi não pode fazer seu templo aí, o templo destinado ao Deus hebreu. Só que lá em Reis, o Deus hebreu diz que o rei Davi cumpria os 10 mandamentos. Entendeu? Que o rei Davi cumpria os 10 mandamentos e que Salomão deveria seguir o caminho de Davi. Então você vê, gente, que a Bíblia é isso. São escritos ingênuos, feitos por um povo que criou o Deus hebreu e outros deuses também, porque os hebreus não adoravam apenas ao Deus hebreu. Quando alguém lhe disser que os hebreus adoravam somente o Deus hebreu, essa pessoa aí está mentindo para você. Os hebreus, em toda a Bíblia, adoravam vários deuses. Daí os conflitos. Daí os conflitos. Então,
bote na cabeça uma coisa: o povo hebreu não adorava somente o Deus hebreu. Em todo o texto bíblico da Bíblia, o Deus hebreu fica com ciúmes de seu próprio povo, porque esse povo, o povo de Israel, adorava vários deuses. Por exemplo, o rei Salomão, o lendário rei Salomão. O rei Salomão era politeísta, acreditava e fazia oráculos a vários deuses, e não apenas ao Deus hebreu. Entendeu? Então, se alguém lhe disser que o povo hebreu só acreditava em um Deus, esse cara aí está mentindo. Esse livro aí está mentindo para você. Rasgue esse livro, porque ele está mentindo para você. Então aí, ó, parabéns pelo comentário do Rony, que mora em Natal, no Rio Grande do Norte, e que foi pastor da igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. E ele deixou sua crença religiosa. Ele abandonou sua crença religiosa. E por quê? Com certeza, é o que eu disse aqui, foi a voz da razão. Foi a voz da razão. O que distingue um ateu de um homem religioso são duas coisas. O que distingue um ateu de um homem religioso? O ateu, ele usa a razão. E o ateu tem honestidade intelectual. Já os religiosos não usam a razão e não possuem a honestidade intelectual. Porque a Bíblia é isso aí, um conjunto de lendas, mitos, alegorias. Qualquer estudioso sério da Bíblia sabe disso. Mas isso é negado aos pobres fiéis que são enganados em igrejas, principalmente em igrejas evangélicas, que são as mais fanáticas ainda. Portanto, aí, muito obrigado ao Rony e vamos para o próximo vídeo.